Artigo 63. Ao proferir a sentença, o juiz decidirá sobre: inciso 1, o perdimento do produto, bem, direito ou valor apreendido ou objeto de medidas assecuratórias. E inciso 2, o levantamento dos valores depositados em conta remunerada e a liberação dos bens utilizados nos termos do artigo 62, parágrafo 1º. Os bens, direitos ou valores apreendidos em decorrência dos crimes tipificados nesta lei ou objeto de medidas assecuratórias, após decretado seu perdimento em favor da União, serão revertidos diretamente ao FUNAD. Parágrafo 2º. O juiz remeterá ao órgão gestor do FUNAD relação dos bens, direitos e valores declarados perdidos, indicando o local em que se encontram e a entidade ou órgão em cujo poder estejam, para os fins de sua destinação nos termos da legislação vigente. Parágrafo 4º. Transitada em julgado a sentença condenatória, o juiz do processo, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, remeterá à SENAD relação dos bens, direitos e valores declarados perdidos em favor da União, indicando, quanto aos bens, o local em que se encontram e a entidade ou órgão em cujo poder estejam para os fins de sua destinação, nos termos da legislação vigente. Parágrafo 4º. Antes de encaminhar os bens ao órgão gestor do FUNAD, o juiz deve: inciso 1, ordenar às secretarias de Fazenda e aos órgãos de registro e controle que efetuem as averbações necessárias, caso não tenham sido realizadas quando da apreensão. Inciso 2, determinar, no caso de imóveis, o registro de propriedade em favor da União no cartório de registro de imóveis competente, nos termos do caput e do parágrafo único do artigo 243 da Constituição Federal, afastada a responsabilidade de terceiros, prevista no inciso 6 do caput do artigo 134 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributável, bem como determinar à Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União a incorporação e entrega do imóvel, tornando-o livre e desembaraçado de quaisquer ônus para sua destinação. Parágrafo 6º. Na hipótese do inciso 2 do caput, decorridos 360 dias do trânsito em julgado e do conhecimento da sentença pelo interessado, os bens apreendidos, os que tenham sido objeto de medidas assecuratórias, ou os valores depositados que não forem reclamados, serão revertidos ao FUNAD. Artigo 63. A nenhum pedido de restituição será conhecido sem o comparecimento pessoal do acusado, podendo o juiz determinar a prática de atos necessários à conservação de bens, direitos ou valores. Artigo 63. B. O juiz determinará a liberação total ou parcial dos bens, direitos e objeto de medidas assecuratórias, quando comprovada a licitude de sua origem, mantendo-se a constituição dos bens, direitos e valores necessários e suficientes à reparação dos danos e ao pagamento de prestações pecuniárias, multas e custas decorrentes da infração penal. Artigo 63-C. Compete à SENAD do Ministério da Justiça e Segurança Pública proceder à destinação dos bens apreendidos e não leiloados em caráter cautelar, cujo perdimento seja decretado em favor da União, por meio das seguintes modalidades. Inciso 1. Alienação, mediante: a linha A. Licitação. A linha B. Doação com encargo a entidades ou órgãos públicos, bem como a comunidades terapêuticas acolhedoras, que contribuam para o alcance das finalidades do FUNAD, ou a linha C. Venda direta, observado o disposto no inciso 2 do caput do artigo 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1933. Inciso 2. Incorporação ao patrimônio de órgão da administração pública, observadas as finalidades do FUNAD. Inciso 3. Destruição. Ou, inciso 4. Inutilização. Parágrafo 1º. A alienação por meio de licitação deve ser realizada na modalidade leilão, para bens móveis e imóveis, independentemente do valor de avaliação, isolado ou global, de bem ou de lotes, assegurada a venda pelo maior lance, por preço não inferior a 50% do valor da avaliação. Parágrafo 2º. O edital do leilão a que se refere o parágrafo 1º deste artigo será amplamente divulgado em jornais de grande circulação e em sítios eletrônicos oficiais, principalmente no município em que será realizado, dispensada a publicação em diário oficial. Parágrafo 3º. Nas alienações realizadas por meio de sistema eletrônico da administração pública, a publicidade dada pelo sistema substituirá a publicação em diário oficial e em jornais de grande circulação. Parágrafo 4º.
Na alienação de imóveis, o arrematante fica livre do pagamento de encargos e tributos anteriores, sem prejuízo de execução fiscal em relação ao antigo proprietário. Parágrafo 5º. Na alienação de veículos, embarcações ou aeronaves, deverão ser observadas as disposições dos parágrafos 13 e 15 do artigo 61 desta lei. Parágrafo 6º. Aplica-se às alienações de que trata este artigo a proibição relativa à cobrança de multas, encargos ou tributos, prevista no parágrafo 14 do artigo 61 desta lei. Parágrafo 7º. A Senad do Ministério da Justiça e Segurança Pública pode celebrar convênios ou instrumentos congêneres com órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios, bem como com comunidades terapêuticas acolhedoras, a fim de dar imediato cumprimento ao estabelecido neste artigo. Parágrafo 8º. Observados os procedimentos licitatórios previstos em lei, fica autorizada a contratação da iniciativa privada para a execução das ações de avaliação, de administração e de alienação dos bens a que se refere esta lei. Artigo 63-D. Compete ao Ministério da Justiça e Segurança Pública regulamentar os procedimentos relativos à administração, à preservação e à destinação dos recursos provenientes de delitos e atos ilícitos, estabelecer os valores abaixo dos quais se deve proceder à sua destruição ou inutilização. Artigo 63. E o produto da alienação dos bens apreendidos ou confiscados será revertido integralmente ao FUNAD, nos termos do parágrafo único do artigo 243 da Constituição Federal, vedada a subrogação sobre o valor da arrematação para saldar eventuais multas, encargos ou tributos pendentes de pagamento. Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo não prejudica o ajuizamento de execução fiscal em relação aos antigos devedores. Artigo 63. F. Na hipótese de condenação por infrações às quais esta lei comine pena máxima superior a 6 anos de reclusão, poderá ser decretada a perda como produto ou proveito do crime dos bens correspondentes à diferença entre o valor do patrimônio do condenado e aquele compatível com o seu rendimento lícito. Parágrafo 1º. A decretação da perda prevista no caput deste artigo fica condicionada à existência de elementos probatórios que indiquem conduta criminosa habitual, reiterada ou profissional do condenado ou sua vinculação à organização criminosa. Parágrafo 2º. Para efeito da perda prevista no caput deste artigo, entende-se por patrimônio do condenado todos os bens, inciso 1, de sua titularidade, ou sobre os quais tenha domínio e benefício direto ou indireto, na data da infração penal, ou recebidos posteriormente. E inciso 2, transferidos a terceiros a título gratuito ou mediante contraprestação irrisória, a partir do início da atividade criminal. Parágrafo 3º. O condenado poderá demonstrar a inexistência da incompatibilidade ou a procedência lícita do patrimônio. Artigo 64. A União, por intermédio da Senad, poderá firmar convênio com os Estados, com o Distrito Federal e com organismos orientados para a prevenção do uso indevido de drogas, a atenção e a reinserção social de usuários ou dependentes e a atuação na repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas, com vistas na liberação de equipamentos e de recursos por ela arrecadados, para a implantação e execução de programas relacionados à questão das drogas.